Senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse que irá aos Estados Unidos para defender o Pix. O Pix entrou no arquivo da USTR, ao lado de comércio digital, serviços de pagamento eletrônico e tarifa de 25% contra produtos brasileiros. Não é teoria, é órgão, documento e porcentagem. A manchete é bonita, o cenário nem tanto. Washington, tarifa, Trump, audiência pública e um senador em pré-campanha. A USTR não abriu um debate filosófico sobre tecnologia. O documento fala de comércio digital, pagamentos eletrônicos, tarifas preferenciais e prejuízo comercial dos Estados Unidos. Escritório comercial fala a língua dele, mercado. No corte da Veja Mais, aparece o argumento das empresas americanas. O argumento usado é de que esse sistema brasileiro de pagamentos prejudicaria empresas americanas desse mesmo ramo. Na página da USTR, aparecem Digital Trade e Electronic Payment Services. É daí que sai o conflito. Pix, tarifa de 25% e interesse comercial dos Estados Unidos no mesmo documento. O governo aceitou discutir tarifa. Mas um dos principais recados do governo brasileiro foi dado logo após o encontro. O Pix não será incluído em qualquer negociação. Essa foi a mensagem. A equipe econômica afirma que o sistema de pagamento é uma política pública consolidada, não cria barreiras para empresas estrangeiras e está disponível para instituições financeiras nacionais e internacionais que atuam no país. O presidente Lula colocou uma cerca em volta do Pix. O tema entrou no radar dos Estados Unidos durante a investigação comercial aberta contra o Brasil, mas o governo considera que não há qualquer fundamento para vinculá-lo às negociações sobre tarifas. Agora, a expectativa é de que as conversas continuem nos próximos dias, numa tentativa de construir um acordo antes da decisão final do governo americano. Enquanto isso, Flávio vende a cena do protetor, só que a mesma movimentação, segundo o Poder 360, traz pedido de pausa de 180 dias e proposta de blindagem geopolítica para o Pix, defesa nacional ou currículo de campanha em inglês. Se Washington adia a tarifa, Flávio tenta voltar com medalha. Se a tarifa fica, Planalto e oposição disputam o culpado. Comércio exterior vira palco. O eleitor fica com a conta e a foto vai para a campanha. Olha a mesa. USTR, CNI, entidades setoriais, empresas, governo, senador brasileiro, varejo americano. O usuário do Pix aparece no discurso. Na cadeira aparecem comércio, lobby e campanha. Não dá para cravar empresa específica como mandante. O que dá para cravar é o mecanismo. Tarifa mexe em preço, preço mexe em margem, margem mexe em pressão política. E pressão política vira narrativa de Salvador. Pix não é tema moral, é infraestrutura. Quem controla a conversa sobre infraestrutura, controla parte do poder do país. Por isso, o problema não é só Flávio falar, é onde ele fala, para quem fala e quem ganha quando essa fala entra no protocolo americano. De um lado, não mexe no Pix. Do outro, vou defender o Pix. Então, o recado foi muito claro. Estamos abertos a negociações sobre as tarifas, mas olha, não mexe no Pix não, que isso aqui é patrimônio da população brasileira. No meio, o STR, dizendo que pagamento digital brasileiro pesa contra interesses dos Estados Unidos. Isso não é debate de aplicativo, é soberania tratada como item de negociação. O próprio presidente da República, do outro lado, a família Bolsonaro também tentando se defender do que foi caracterizado como os culpados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. E o Pix, que acaba ficando no centro das atenções, que já foi uma crítica de Donald Trump em outros momentos, alegando que é uma concorrência desleal às empresas norte-americanas que operam no sistema de cobrança aqui do Brasil. O que esperar dessas negociações, sobretudo com um tema tão popular como tarifaço e Pix juntos no mesmo pacote? Bom dia. Bom dia, meus queridos. É um prazer estar aqui mais um dia e esse assunto ele é de fato espinhoso. É importante que a gente entenda que essa medida é resultado de uma investigação comercial que começou lá no ano passado naquelas primeiras tarifas. Então não é como se fosse uma novidade que foi buscada. Não, a partir daquela investigação houve um resultado. E aí, entre os pontos de atenção dos Estados Unidos, de fato, está o Pix. Só que além dele, também está combate à corrupção, além também está práticas que podem soar realmente desleais em relação à aplicação de tarifas aos Estados Unidos, a situação da reciprocidade. Então, tem muita coisa aí. E o governo, ele está oferecendo um plano de negociação.
Isso é muito positivo, isso deveras vamos torcer para avançar. E um dos pontos é não abrir mão do Pix. Na minha visão, isso é o correto. O Pix é uma tecnologia nossa, não fere mercado nenhum e, de fato, tem que ser defendido. Só que quando nós olhamos para a forma de negociação diplomática, as críticas do presidente Lula aos Estados Unidos, ao país, as animosidades que estão surgindo até por questões políticas em relação a outros conflitos, em relação a outras situações dos Estados Unidos, dificultam que a nossa diplomacia ela alcance o melhor resultado. Então, aqui a gente também tem que pensar que a postura política pode contribuir para que essa negociação não avance. E o que nós queremos é que essa negociação avance. Então, que esse plano do Itamaraty, que esse plano ele realmente seja bem executado e que nós não tenhamos qualquer tarifa adicional em relação a essa medida. Ô Jess, quando a gente fala também do PIX, é uma discussão, uma negociação entre Brasil e Estados Unidos no campo político, diplomático, financeiro e comercial. Sim. Mas a ferramenta se tornou uma discussão eleitoral aqui dentro. E é claro que 2 dos pré-candidatos, Lula e Flávio, tentam ganhar louros com essa discussão. Lula, com a narrativa dele de defesa da soberania nacional, que o Brasil não está à venda, que não abre mão do PIX, que é uma conquista do Brasil, inclusive abrindo o PIX para o Mercosul. Já Flávio, enviando cartas, indo aos Estados Unidos frequentemente, foram 5 idas em pelo menos 6 meses, e na semana que vem vai de novo, e deixando público que ele está tentando pelo menos convencer o governo norte-americano de não aplicar esse tarifaço. Essas guerras de narrativas, enfim, caso o PIX fique ou não, ou caso seja sancionado ou não, caso o tarifaço seja imposto ou não, os dois vão tentar levar pelo menos aí esses louros na tentativa de conquistar o eleitor brasileiro. Perfeito, Cássio. E é um fato. A narrativa de que o PIX é nosso está sendo uma das bandeiras principais do governo Lula. E vale lembrar que lá atrás o governo Lula estava em queda e aí veio o tarifaço. E um erro crasso público e de comunicação, que foi a defesa, à época, do então deputado Eduardo Bolsonaro dessa medida. E aí o efeito disso acabou sendo uma crítica, uma questão muito mais drástica. Por quê? Porque nenhum brasileiro quer tarifa. Nosso povo trabalha, se esforça, os impostos são altos, o governo não presta serviços de qualidade ou pelo menos condizente com a carga tributária que o país tem. E aí, a partir disso, o tópico soberania fez com que o governo Lula tivesse avaliações mais positivas, mais engajamento nas redes sociais, acabou sendo uma bandeira que potencializou. Agora, Eduardo Bolsonaro, ele tem clarificado que ele não pediu tarifas, mas tem um vídeo ali do agradecimento que motivou essa narrativa e que foi um erro, sim, de comunicação inegável. Então, acaba que, nesse momento, o Flávio Bolsonaro, como pré-candidato, está buscando disputar que não, ele não quer isso de forma alguma, inclusive fez a carta Marco Rubio, que foi já respondida, ele fez uma carta pedindo para não fazer isso com o povo brasileiro e está tentando outras pautas com os Estados Unidos, principalmente na questão de colaboração da segurança pública. E essa vai ser uma das narrativas principais desta campanha política. E não é exclusividade do Brasil. Foi também assim em vários países. A eleição da Argentina teve bastante da relação Estados Unidos e Argentina. Eleição do Peru, eleição da Colômbia. Então, hoje, na América Latina, os Estados Unidos está exercendo uma pressão política e de alinhamento maior que em tempos passados. Há pessoas que avaliam isso como positivo, afinal de contas, ter uma boa relação comercial com o maior país do mundo é incrível para qualquer economia e é um grande parceiro comercial nosso. Então, vai ser muito disputado nesse momento a questão dos Estados Unidos.